Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus irmãos. Não sei que horário você está acompanhando esse vídeo. Estou aqui para fazer a minha parte da apresentação, o trabalho de História do Pensamento Cristão, e eu estarei apresentando junto com o Lucas Cruz, que apresentará logo em seguida. O nosso tema dessa apresentação é acerca de Inácio de Loyola. Então eu farei a introdução, contando um pouco acerca de sua vida e de alguns dos seus escritos. E o Lucas, o outro Lucas, vai entrar então aí para falar acerca da contribuição teológica e para concluir. Então, para dar início, aqui a minha apresentação, eu gostaria de falar do começo da vida de Inácio de Loyola. E ele nasceu em 1491, na Espanha. Os seus pais eles são Maria e Beltão, e ele tinha uma família bem grande, ele tinha 12 irmãos, entre irmãos e irmãs. Então, a época que ele nasceu, há muito tempo atrás, era uma época muito diferente da época que a gente vive hoje, obviamente. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela época, era muito comum que as famílias elas separassem os homens e as mulheres elas tinham um ensino diferente do ensino que os homens tinham naquela época. Então, era muito comum que naquela época as mulheres elas fossem ensinadas e tivessem sua vida dedicada a aprender acerca de tarefas domésticas e acerca de afazeres do lar mesmo, e tinham sua vida toda treinada para isso, para que pudessem então se casar e ir morar com um outro homem e constituir uma nova família. E os homens, em especial naquela época, eles tinham um treinamento que era um treinamento para se tornarem cavaleiros. Então, é um filme que retrata muito bem essa época e que é um filme muito bom. É o filme Coração de Cavaleiro, com Heath Ledger. Não sei se alguém já viu. É bem antigo, na verdade. Mas é um filme muito bom e que retrata exatamente como era feito esse treinamento dos homens naquela época. Então, os homens, eles tinham geralmente alguém que os patrocinava. Se a sua família não era tão rica, a sua família não tinha tantos recursos, alguém patrocinava esse treinamento para que eles pudessem se formar nas artes, seja esgrima, seja luta com espada, mas a mais nobre ali daquele contexto era o combate entre cavaleiros, que eles pegavam tipo uma lança com uma ponta diferente e os cavalos vinham de encontro e quem acertasse, se eu não me engano, a cabeça ou o coração, alguma coisa assim, ganhava mais pontos e era um entretenimento ali da época. Mas na verdade, não era só para isso, obviamente, mas também para servir nos combates. Então, Santo Inácio de Loyola, como é chamado pela Igreja Católica, ele passa por todo esse treinamento, ele é patrocinado por um senhor naquela época, e ele é treinado, então, passa por todo esse treinamento, e após alguns anos, eles, então, têm a honra aí, de formar o seu filho, os pais de Inácio de Loyola têm a honra de formar o seu filho um cavaleiro. E ele começa então a servir como cavaleiro, participando de torneios, participando de guerras que existiam na época. Só que em um determinado momento em sua vida, enquanto ele está participando de um combate, acontece que durante o combate ele é ferido por um canhão, uma bala de um canhão, que de alguma maneira acerta as suas pernas. Ele perde, ele é muito ferido em uma das pernas e a outra acaba sendo acertada também. Ele precisa passar por um grande período de repouso. Então, ele vai para a casa de um dos seus irmãos, ele passa algum tempo ali, mas como era um lugar em que ele não estava habituado a ficar, ele não estava com suas coisas, não estava com todos os seus livros, as coisas que ele recebeu, quando ele estava naquele processo de treinamento para cavaleiro, mas uma de suas cunhadas, a sua cunhada, na verdade, ela traz alguns escritos para que ele lesse nesse momento, enquanto ele estava de repouso, Provavelmente ele passou algum tempo ali, até poder se recuperar. A medicina com certeza já é muito menos avançada naquela época. E alguns desses livros são muito importantes para o futuro da história dele. Então, alguns deles como A Vida dos Santos, A Vida, Paixão e Morte do Senhor e, consequentemente, também as Escrituras fazem com que, após ele ler esses livros, ele então tenha o futuro da sua vida transformado. Então, a partir desse momento, ele tem essa transformação de vida, ele entende o que é a palavra de Deus, e esses livros, tanto a Bíblia como esses dois livros que ele leu, auxiliaram muito a entender acerca do que Cristo fez, e ele passa por esse processo, então, de abandonar a sua vida como cavaleiro e passar, então, a viver para Deus. E aí ele começa a viver diversas viagens, onde ele tenta ir para Jerusalém, ele vai para lá, depois ele volta, ele passa por diversas etapas da sua vida,
mas a partir desse momento ele está dedicando a sua vida a servir a Deus. Então, no primeiro momento, ele passa a ter uma vida muito mais simples, com o intuito justamente de poder escrever tudo aquilo que ele está vivenciando, todo esse processo que está acontecendo com ele, e o que lá na frente, na verdade, vai se tornar um dos seus escritos mais famosos, que a gente vai falar um pouco depois. Mas ele passa por alguns momentos até mesmo de mendicância, mesmo de morar na rua, simplesmente pelo fato de que ele queria ter a tranquilidade e a paz de poder escrever e se distanciar daquela vida como cavalheiro que ele vivia. Então ele passa por esse momento, tem a sua jornada para Jerusalém, e após essa jornada ele retorna para a Europa, então para a sua terra, e ele começa a sofrer algumas perseguições, e ele percebe então que ele tinha esse conhecimento, ele tinha aprendido acerca disso, mas muitas pessoas ainda não entendiam o que ele estava querendo pregar, muitas pessoas ainda não entendiam o que ele estava querendo ensinar com suas falas, com seus escritos, e ele decide então passar a ensinar as pessoas acerca daquilo que ele havia já aprendido. Então ele começa a ensinar algumas pessoas, começa a juntar um grupo de amigos, e é então, na verdade, no dia 27 de setembro de 1540, que ele funda a Companhia de Jesus, que é conhecida popularmente como os Jesuítas. E logo no ano seguinte, o Inácio de Loyola ele se torna o grande chefe, o grande coordenador da companhia, e ele passa então, a partir desse ano, teve todo um processo para que essa companhia pudesse ser fundada, mas ele passa então a coordenar, a dirigir totalmente a companhia. Então ele dedica o resto da sua vida, aqui já caminhando para os seus últimos anos de vida, ele vive mais 15 anos, mas ele dedica o resto da sua vida então a servir nessa companhia, que é a companhia que ele fundou, tanto preparando quanto enviando esses jesuítas ao redor do mundo. É importante também dizer que aqui nesse contexto, aqui nessa época, a Europa era o que era o conhecido, o mundo conhecido das pessoas, mas nesse mesmo tempo aqui começou a ficar muito famoso as explorações marítimas, o avanço para os outros territórios, as Américas estavam sendo descobertas e colonizadas, a Ásia estava sendo mais explorada, e o sonho de Inácio era que ele pudesse levar o evangelho para todas essas áreas. Então essa é a ideia, no fundo ali da criação dos jesuítas. E ele com seus amigos então se dedicam a preparar pessoas para estarem viajando e pregando o evangelho por esses países. Além disso, no restante da sua vida, ele se dedica a cuidar da igreja local, mas também a fazer alguns escritos para organizar a Companhia de Jesus, que era recém-formada. Então, em 1549, 9 anos após a criação, a gente tem aqui no Brasil a primeira companhia de jesuítas chegando, enviada por Inácio de Loyola, que então conduziu esse primeiro encontro, na época eram os índios, com o evangelho. Então, essa foi a primeira contato aqui com os jesuítas no Brasil, que foram enviados por Inácio de Loyola. E ele morre em 1556, dia 31 de julho, em Roma, na Itália. Então, com certeza, ele deixa uma contribuição muito grande, que vai ser, acho que mais abordada até mesmo pelo Lucas, mas se hoje a Companhia dos Jesuítas existe, e é uma das maiores dentro da Igreja Católica, é porque lá atrás Inácio de Loyola criou junto dos seus amigos essa companhia. Falando um pouquinho dos seus escritos, ele não tem muitos escritos para fora da igreja, porque a maior parte dos seus escritos é utilizado pela própria Igreja Católica. Mas um grande e importante escrito de Inácio de Loyola é o livro Exercícios Espirituais. E na verdade, da onde que surge esse livro? Esse livro surge justamente daquele período que eu falei, quando ele está vivendo nas ruas, um período de mendicância, onde dia após dia ele escreve anotações acerca de sua vivência, de como tem sido a sua caminhada cristã, como tem sido essa transformação de vida a partir do momento que ele deixa de ser cavaleiro e passa a viver em nome de Deus, pregar e ter esse momento nas ruas. E é como se fosse um diário dele mesmo, dia após dia ele passa a escrever o que ele tem vivido e experimentado na sua vida. E isso se torna um livro que é um dos seus escritos mais famosos. Então, logo no seu início desse livro, ele fala e compara esses exercícios espirituais como algo progressivo, algo como um exercício físico mesmo, Da mesma maneira que quando a gente vai fazer uma caminhada, vai correr, ou vai fazer uma academia, ou vai fazer qualquer outro tipo de esporte, o nosso corpo ele vai se desenvolvendo conforme a gente vai praticando. Ele coloca no seu prefácio, aqui na sua introdução,
que os exercícios espirituais e servir a Deus exige a mesma disciplina, exige a mesma necessidade de progredir espiritualmente. Então é um livro muito bom, né, nesse sentido de mostrar como foi a sua vida e mostrar que de fato a nossa vida espiritual ela tem que ser desenvolvida dia após dia com disciplina. Ele, como eu disse, tem muitos outros escritos, mas aí esses outros escritos eles vão ser mais utilizados dentro da própria Igreja Católica. Então muitos escritos são utilizados como orações, muitos escritos são utilizados como a constituição da própria Companhia de Jesus, mas dentro dos seus escritos para fora, né, que a gente tem mais acesso, esse exercícios espirituais é o mais conhecido. Beleza, meus irmãos? Eu vou deixar a palavra aqui agora com o nosso outro irmão, Lucas Cruz. Ele vai estar continuando a nossa apresentação. Fiquem com Deus aí, um abração. Olá, irmãos, graça e paz. Quero falar mais um pouco a respeito de Inácio de Loyola. E agora eu vou tratar sobre a contribuição teológica desse autor. Quando a gente pensa a respeito da teologia de Inácio, nós temos que lembrar lá da sua conversão. Inácio de Loyola se converteu a partir de uma visão que ele teve de Nossa Senhora carregando o menino Jesus em seus braços. O que mostra para nós que toda a sua doutrina e teologia é influenciada pela Igreja Católica Romana. E ele vai desenvolver a sua teologia a partir dos grandes autores que a Igreja Católica também embasou a sua teologia, como por exemplo São Tomás de Aquino e também sobre a filosofia de Aristóteles. A partir desses conceitos, ele vai construir aí as suas doutrinas. E é importante dizer que a maior parte da sua teologia que a gente pode extrair está lá no seu livro Exercícios Espirituais. E esse livro é muito importante a gente lembrar que foi escrito a partir de anotações pessoais de Loyola e que levou ele a utilizar esse livro que ele mesmo escreveu como uma diretriz para toda a sua vida. Então ele seguia à risca as coisas que ele mesmo determinou nesse livro, uma forma de viver à luz daquilo que ele acreditava ser uma forma de viver que agrada a Deus. E o principal objetivo dos exercícios espirituais de Loyola é levar aquele que os pratica a viver para Deus. Ele diz isso aí logo já no primeiro fundamento que ele coloca lá no seu livro Exercícios Espirituais, dizendo assim: o homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isto salvar a sua alma. Então esse é o fundamento que Loyola coloca, que pode ser explicado da seguinte maneira: não basta apenas a gente fazer as coisas corretamente, mas a gente tem que fazer as coisas corretamente com o objetivo correto, para um fim determinado, que no caso colocado aqui por Loyola é louvar, reverenciar ao nome de Deus e através disso salvar a sua alma. Então, colocado isso, ele começa a fazer uma série de exercícios espirituais que envolve confissão de pecados, que envolve exame de consciência, que envolve colocar a vida em todos os momentos do dia diante do Senhor, fazendo esses exercícios para uma santificação da vida. E toda vez que a gente comete um pecado, a gente, segundo ele, deveria expor esse pecado diante de Deus durante 3 momentos principais do dia: de manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Sempre analisando se está vivendo de acordo com aquilo que foi determinado ou se transgrediu ou pecou em alguma área. A gente vai ver que a teologia dele, que tem todo esse aspecto de santificação, ela ganha essa força por causa da questão de obras mais graça. Ou seja, ele interpreta, como os católicos romanos, de que as obras humanas cooperam com a graça para a salvação. Por isso que ele precisa trabalhar tão forte na sua própria alma para o determinado fim que é a salvação. E também ele escreve no seu livro sobre as bulas de cruzadas,
sobre as indulgências, sobre os sacramentos da Igreja Católica, como por exemplo a confissão, entre outros, e a questão de tomar o Santíssimo Sacramento, né, que seria a Eucaristia, para que assim a pessoa seja liberta dos seus pecados e esteja em comunhão com o Criador. Depois, essa teologia de Inácio de Loyola também vai ser vista nas suas constituições que ele faz da Sociedade de Jesus que ele forma e que também depois vai dar origem aí aos jesuítas, que vai ser uma espécie de ordem da Igreja Católica muito envolvida com as missões católicas romanas. E também ele vai ser visto aí como um dos paladinos da Contra-Reforma, né? A sua teologia vai ajudar a combater, teoricamente, a refutar as doutrinas protestantes que surgiam naquele momento. Então ele vai ser responsável tanto por uma reforma interna na Igreja Católica, como por um combate, né, ou uma refutação, uma suposta refutação das teologias ou da teoria da reforma protestante, principalmente colocada aí por Martim Lutero, sendo que eles são contemporâneos aí no século XVI. Agora, para concluir, meus irmãos, a gente tem que pensar que, embora vai haver algumas similaridades entre essas teologias, né, a teologia católica romana e a teologia reformada, porém elas vão se dividir muito rapidamente, né? Elas vão ir cada um para um lado, até porque o sola escritura, que é um dos principais fundamentos, ou se não o principal fundamento da teologia reformada, não é adotado pela Igreja Católica Romana, que também crê que a revelação vem através do Papa, através do magistério da Igreja e da tradição. Então, a teologia reformada, ela já encerra isso dizendo que a Bíblia é a autoridade final, é a única regra de fé e prática para o ser humano, e nela contém toda a revelação necessária sobre Deus, sobre quem é Deus e sobre como o homem pode ser salvo. No entanto, a gente sempre tem algo a aprender com esses autores, né? Eu acredito que esse livro Exercícios Espirituais, que Inácio escreveu, eles têm um grande proveito, principalmente por nos mostrar que o homem convertido a Cristo, ele não vive agora de uma forma desordenada, desorganizado, à deriva. Não, agora ele vive debaixo da vontade de Deus. Isso precisa estar bem estabelecido dentro da sua mente e na sua rotina diária. Então eu creio que o fato de Inácio de Loyola escrever esse livro, Exercícios Espirituais que conduzem a sua vida a um caminho de santidade, certamente é de grande aprendizado para nós. E ao ler esse livro chamado Exercícios Espirituais, eu também lembrei de Jonathan Edwards, que escreveu as suas resoluções de forma muito parecida, ainda que a teologia embutida nos escritos de Jonathan Edwards sejam divergentes, né, de Inácio de Loyola. A forma de enxergar que agora o homem convertido a Cristo precisa viver de determinada maneira proposta, intencional para agradar a Deus, existe aí uma certa similaridade entre os dois. E esses dois escritos vão falar a respeito de tempo, de dinheiro, de alimentação, de como usar as palavras. Há uma grande ênfase, né, sobre a questão de como eu devo falar, de eu controlar a minha língua. A gente vê isso tanto no escrito de Loyola como no de Jonathan Edwards. Mas é interessante e importante a gente dizer que eles têm teologias diferentes. Por exemplo, né, o Jonathan Edwards, ele não vai fazer essas resoluções com uma finalidade de ser salvo. Pelo contrário, ele vai dizer que porque ele foi alcançado pela graça de Deus, porque a graça agiu na vida dele, porque Cristo o salvou, agora ele vai viver dessa maneira. Ele vai usar tudo que ele tem à sua disposição com o fim de adorar a Deus, de glorificar a Deus
e fazer com que a sua vida seja proveitosa para Deus. E os fundamentos que Inácio coloca, a gente já falou um pouco disso, mas vale lembrar que é um pouco parecido com aquilo que está escrito no nosso catecismo maior de Westminster, né? Que é a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Muito parecido com o que Inácio de Loyola coloca. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor. Mas aí ele coloca: e mediante isto salvar a sua alma. E aí que a gente tem uma divergência. Nós não somos salvos porque nós agora vivemos a vida corretamente, através das nossas obras. Não. Porque nós somos salvos, nós devemos viver para glorificar a Deus, porque a graça de Deus é o que salva o homem. Depois vai haver grande ênfase, né, na questão da fala, na questão de como usar as palavras, a língua, sobre controlar a língua, sobre usar a boca sempre de maneira proveitosa a louvar a Deus. E Loyola também trabalha isso quando ele vai falar a respeito dos juramentos e sobre como eu devo utilizar a minha fala. E ali também é muito parecido, né, com a nossa doutrina reformada na Confissão de Fé de Westminster, na parte que fala sobre os juramentos, só que há uma divergência também, porque Loyola ele vai dizer tanto a respeito de jurar em nome do Criador, como também jurar em nome da criatura. Já a teologia reformada, ela vai interpretar que não se pode jurar pela criatura, principalmente baseado na fala de Jesus lá no Sermão do Monte. E aí a Confissão de Fé, lá no capítulo 12, no artigo 2, vai dizer: o único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Inclusive, há juramentos, né, que feitos com reverência, dentro de um propósito específico, podem ser realizados dentro do culto, né? Então, é uma espécie de juramento aí, mas que vão se divergir. Mas é importante lembrar que tanto a teologia reformada trata a respeito disso, como Inácio de Loyola, mas há uma divergência aí na interpretação, especialmente por causa do sola escritura, que a gente vai recorrer à interpretação somente através daquilo que a Bíblia diz e não através de interpretações do magistério da igreja. E depois também há uma grande ênfase sobre a questão da meditação. Meditar a respeito dos seus pecados, meditar a respeito do inferno, meditar a respeito da salvação em Cristo, meditar a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Tanto o escrito de Inácio tem essa ênfase, como também a nossa teologia reformada. Embora não em primeiro momento, mas a gente sabe que depois os puritanos deram grande ênfase sobre essa questão de meditar, especialmente a meditação na palavra de Deus, uma meditação constante, diária, uma profunda reflexão a respeito do ser de Deus, a respeito de Cristo, da salvação, para que assim a gente ordene a nossa vida a partir dessas coisas. E também Inácio dá uma ênfase a isso, mas também há uma divergência. Por quê? Porque os puritanos enfatizaram uma espécie de meditação que é internalizada dentro do ser humano. Porque o ser humano ama a palavra de Deus, ama Cristo. Ele deve colocar a sua mente diariamente para pensar a respeito dessas coisas. Ele deve estar focado com a sua mente, pensando nas coisas do alto, para que assim ele mantenha a sua vida dentro do padrão de Deus. Já quando a gente lê os escritos de Loyola, a gente vê que tem a questão da meditação, no entanto, é muito mais focada numa espécie de ritos, né, que eu devo realizar de maneira organizada. Não está muito ligado à vida de maneira fluida, não, mas sim de uma espécie ritualística, que eu devo seguir aqueles preceitos colocados e ficar pensando de maneira proposital neles, para que assim eu seja absolvido dos meus pecados, para que assim meus olhos não sejam colocados sobre coisas impuras, e por aí vai. Então também há essa divergência.
A teologia reformada sempre vai enfatizar sobre uma doutrina que alcança o coração e que transforma o meu estilo de vida. Não é uma abstenção total de qualquer rito, não é isso, mas é que ultrapassa isso. É algo que deve fluir, que deve ser natural a partir de um coração que louva, que ama a Deus e nunca de forma ritualística, como se isso pudesse salvar a nossa alma. Então, meus irmãos, esse foi um breve resumo. Nós teríamos muitas outras coisas para dizer a respeito de Inácio de Loyola, mas eu creio que toda vez que nós vamos lidar com um autor católico romano, a gente vai divergir, né, em algumas questões, mas certamente a gente pode também tirar alguns proveitos, especialmente quando foram homens de Deus que realmente desejaram viver a vida para agradar a Deus. Então eu creio que a gente deve analisar esses personagens importantes na história da igreja, mas todos devem ser colocados no crivo das Escrituras para que assim a gente aproveite de fato aquilo que deve ser absorvido à luz da sã doutrina revelada para nós por meio da palavra e iluminada pelo Espírito Santo. Deus abençoe vocês e eu convido vocês a estudarem, né, a respeito desse autor, que foi muito importante para que assim a gente possa ser edificado. Deus abençoe a todos.